as nossas vidas, assim eu creio em nome de Jesus. Vem cá, meu irmão, por favor, me ajuda aqui. Filipenses capítulo 3. A música é maravilhosa e eu costumo dizer que a música ela é tricotômica. Quem acredita na tricotomia, corpo, alma e espírito, consegue entender melhor isso. Harmonia, melodia e ritmo. E ela rompe barreiras e nos leva muito além. E às vezes, dependendo da situação, mais além do que o lugar em que a palavra quer nos levar. Porque a palavra ela liberta. Mas a música consegue quebrantar o nosso coração para recebermos melhor a palavra. Está no YouTube, Santidade Instrumental. Só botar aí que vai aparecer. Amém? Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Nós ouvimos muito isso nesses últimos dias. E eu queria meditar com você. Diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que diz assim, os versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos por um momento. Pai, esta é a Tua palavra, a verdade que cura, que liberta e que transforma. Consagramos a Ti, ó Deus, este ambiente, este tempo e momento, Senhor. Consagramos a Ti esta oportunidade e Te pedimos, nos revela a vontade do Senhor por meio da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, toda ação espiritual neste lugar nós paralisamos, repreendemos em nome de Jesus todo roubador da palavra. Ó Deus, toda agitação, inquietação, toda ansiedade, nós em nome de Jesus repreendemos, meu Senhor. Deus, libera a vida da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, enxergar além e seguirmos. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Nós oramos para a glória de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Como eu falei para o irmão, nós estamos em um tempo de avançar. Essa palavra tem queimado muito ao meu coração desde o aniversário da igreja, no sábado. O pastor estava pregando aqui e eu não estava nem prestando atenção na pregação porque eu estava impactado pelo tema. O versículo está ali ainda. E eu tenho alguns hábitos complexos. Eu escrevi essa palavra porque falou muito forte ao meu coração, mesmo estando aqui no culto. Por quê, irmãos? Porque eu creio que Deus, Ele tem um tempo novo para nós. Só que, apesar disso ser uma verdade e realidade, e nós sabermos disso, nós precisamos nos preparar para esse tempo. O apóstolo Paulo vem com esse texto trazer para nós alguns ensinos que, se entendermos e se praticarmos, a nossa vida mudará, o nosso destino mudará. Por quê? Porque tudo na vida vai começar a partir de uma decisão, e essa decisão tem o poder de impactar toda a nossa trajetória e mudar o nosso destino, o destino da nossa casa, o destino da nossa família. O apóstolo Paulo chega e diz: olha só, eu vou tomar uma decisão. Por quê? Porque a vida é vivida de decisões. Então eu entendo que preciso decidir. Que decisão é essa que eu vou tomar? Vou esquecer. Como está ali, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso decidir esquecer, porque não dá para estar aqui, ou melhor, seguir carregando uma bagagem que é desnecessária, que só traz peso. Não sei se já falei isso aqui, mas com certeza você tem um smartphone
e vira e mexe, você tem que apagar coisas boas, principalmente fotos e vídeos do seu smartphone, para ele funcionar normalmente. E se você quiser ter uma memória maior, aí é que você não pode gravar muita coisa nele, porque senão vai ocupar o espaço. Se com o celular já temos que deixá-lo mais leve, não dá para carregar aquilo que foi um marco na nossa vida lá atrás, imagina no nosso coração. Só que esquecer, apesar de ser uma decisão consciente, não é apagar da memória. Por quê? É impossível. A mente humana ela tem dois processos. Um processo chama-se memória. É o nosso HD. Você lembra praticamente de todo o seu passado. Mas temos um outro processo também, que é imaginação. Imaginação tem a ver com o futuro. Então são dois processos. Um é memória. Não tem como apagar da memória os fatos ocorridos. Porém, é possível lembrarmos desses momentos, por mais dolorosos que sejam, sem sentirmos dor. Paulo está dizendo, eu decido seguir, mesmo que eu me lembre do que aconteceu, mas eu não sinto dor, porque o passado precisa ficar no passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, lembrando delas sem sentir dor. É muito comum nós nos encontrarmos com pessoas e cada uma delas compartilhar das suas dores, frustrações, mágoas, compartilhar dos seus traumas, compartilhar das coisas que ouviram. É muito comum. Com certeza, quando você encontra com um amigo mais íntimo, com aquele irmão de confiança, você abre o coração e fala de coisas de 10, 15, 20 anos atrás, porque nós temos o hábito de carregar as coisas conosco. Só que eu posso lembrar dessas coisas, mas não sentir a dor que elas me causaram. O problema é que quando compartilhamos isso ainda hoje, nós não compartilhamos porque lembramos, nós compartilhamos porque a dor não nos deixa esquecer. E esse é um grande desafio que nos impede de avançar. Paulo vem falar de avanço e traz um ponto, uma decisão crucial. Eu preciso esquecer. Não, eu não tenho como apagar da minha memória, mas eu posso abrir o coração para seguir sem sentir dor. E para você entender melhor isso, nós estamos em um tempo de transição. Um tempo de transição, ele fala de avanço, de mudança, de sair de um lugar para outro. Só que nesse tempo de transição, tempo de uma realidade para outra realidade, discernir o que eu estou vivendo, como eu estou, o que habita dentro de mim é crucial. Porque somos um povo que carrega a graça de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus, mas que nem sempre consegue manifestar o reino de Deus por onde passamos. Então, quando discernimos isso, nós começamos a entender o tipo de posicionamento que devemos tomar, as escolhas que devemos fazer e principalmente coisas boas que temos que abrir mão. Veja, Abraão, quando Deus o chama, Deus diz, olha, você vai ter que fazer uma escolha, sair geograficamente, se deslocar, sair da tua terra e da tua parentela. É uma decisão difícil porque você vai ter que largar quem te ama e quem você ama. Você vai ter que sair do conforto e mais, você vai para um lugar que eu não vou te dizer agora, eu ainda vou te mostrar. Se sair para onde se sabe que vai chegar, já é difícil. Imagina você sair praticamente sem rumo, só acreditando na palavra de Deus que só uma pessoa ouviu. E detalhe, nós temos a Bíblia, Abraão não tinha a Bíblia, Abraão só tinha a voz de Deus. É por isso que não é tão simples e fácil, mas nós precisamos discernir como estamos para fazermos uma boa transição se nós queremos seguir. O apóstolo Paulo, ele entende que está no tempo de transição, ele não pode parar, mas ele também, para avançar, para seguir, para não viver estagnado, para não viver somente no presente, ele precisa tomar uma decisão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso lembrar sem sentir dor. É uma decisão
E como eu disse, nós não estamos falando de amnésia, não estou falando de você apagar da memória, porque não dá. Mas eu estou falando de 3 coisas simples que todos nós precisamos. A primeira delas é amor próprio. Como é que eu esqueço, ou melhor, como é que eu me lembro daquela dor, daquele trauma, daquela situação difícil, sem sentir dor, sem ficar remoendo, sem ficar sofrendo? Quando eu desenvolvo por mim um amor próprio, pois Jesus foi categórico em dizer que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Sobretudo, o amor é próprio. Eu preciso me amar a ponto de cuidar dos meus sentimentos e daquilo que eu carrego. Porque a Bíblia diz que do que está no coração do homem, da fonte que está dentro do coração do homem, flui, sai as coisas da vida. Eu preciso me amar, mas eu preciso perdoar. Não dá para falar muito de perdão, mas o discurso do perdão é lindo e maravilhoso para os outros, quando é para nós é difícil. Perdoar tem a ver não com eu pedir perdão a alguém, mas com eu liberar o perdão. Olha, o que você falou doeu, mas eu te perdoo. Olha, o que você fez me machucou, mas eu te perdoo. Olha, aquela toda situação me trouxe problemas, mas eu abro o coração e te perdoo. Porque você é bom e merece? Não, mas porque eu quero avançar sendo livre. Então, para eu esquecer aquilo que já me doeu, já me trouxe males, já trouxe problemas para a minha vida, eu preciso me amar para eu deixar de carregar, perdoar para eu me tornar livre e por fim ser grato. Por quê? Porque se você está aqui hoje, já é motivo suficiente para você ser grato. Porque ali no Clériston ou ali no presídio de Serrinha tem muita gente que queria estar aqui hoje. Você está cheiroso, eu tenho certeza disso. Mas tem muita gente que não está. Você talvez esteja sentindo calor, mas tem muita gente sentindo frio. Você está alimentado e se não tomou café, com certeza vai tomar um café. Tem muita gente que não vai tomar café. Isso é motivo para sermos gratos, porque o pouco que temos é tudo que outras pessoas desejariam ter. Então, 3 coisas simples para eu deixar o passado no passado, para eu lembrar, seja a situação que for, sem sentir a dor delas. É eu me amando, perdoando e sendo grato. 3 coisas simples. O apóstolo Paulo olha para trás e diz: aquela pedrada doeu, aquela alma que eu salvei, que eu ajudei, que através de mim impactou o lugar, foi bom, mas tudo isso, bom e ruim, precisa ficar para trás. Eu posso contar um testemunho? Posso. Por quê? Porque eu estou curado, eu me amei, busquei a cura, perdoei e sou grato, por isso eu avanço. Amém. Só que mais do que esquecer, mais do que deixar para trás aquilo que precisa ficar para trás, é nós avançarmos, e talvez o maior desafio seja esse. Paulo, ele traz a decisão crucial no presente. Por um lado temos que esquecer, por outro temos que avançar. Isso quer dizer que Paulo está parado, refletindo e discernindo a vida dele. Não dá para eu avançar sem primeiro eu esquecer, mas também não dá para eu avançar se, segunda coisa, não tivermos um propósito definido. Tão importante quanto eu deixar o passado no passado é eu definir um propósito para eu ter um foco e seguir a minha caminhada. Porque senão nós vamos estagnar no meio do caminho. Quantas pessoas você conhece que tem um potencial enorme e não se desenvolve a despeito desse potencial? Por quê? Porque param a sua caminhada. E por que elas param? Porque não tem um propósito definido. Quem não sabe para onde vai, anda por qualquer caminho. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Nós estamos em um tempo que podemos avançar. Aliás, Deus nos fez para o avanço. O Senhor não deseja que sejamos uma igreja parada. Jesus mesmo disse: esta é a minha igreja, igreja vitoriosa, gloriosa e poderosa, e as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe por quê? Essa igreja avança tanto,
O inferno não consegue deter. Porque ela tem um propósito definido, um propósito estabelecido. O apóstolo Paulo, ele traz esse ensino. Eu preciso decidir, porque tudo vai começar com uma decisão. Eu foco no propósito, defino o propósito, então eu sei para onde vou. Deixo para trás o que precisa ficar para trás. E vou prosseguindo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus tem uma promessa para nós, que Deus tem um chamado para nós, que Deus tem algo maravilhoso para nós. Aliás, nós sabemos disso. Só que nós costumamos olhar para a realidade, para as palavras, para o presente, para as circunstâncias desta vida e na maioria das vezes limitamos a nossa própria caminhada. Limitamos o nosso próprio chamado. Se nós não entendermos que há um propósito, nós não vamos conseguir avançar. Só é possível caminhar para frente estando livre do passado, lembrando dele, porque não tem como apagar da memória, sem sentir dor, mas também definindo um propósito. Por exemplo, como você vai chegar no final do ano? Dezembro está ali. Como você pretende chegar no final do ano? Como você começou o ano e parando para analisar a sua vida nesses 12 meses, como ela está? Melhorou, piorou, está do mesmo jeito? Se piorou, pelo menos houve uma mudança, ainda que é ruim. Se melhorou, melhor ainda. Agora o que não dá é para continuar do mesmo jeito. Porque do mesmo jeito nós estagnamos. Tudo que para, acredite nisso aqui, todo músculo que para, que não se move mais, ele começa a estagnar e atrofiar. A paralisia geralmente é causada por causa dessas coisas. A falta de movimento vai gerar paralisia. A estagnação vai nos enrijecer, nos atrofiar e nos paralisar. Essa é uma doença espiritual que tem acometido muitas pessoas. Nós estamos acostumados a estar aqui num culto maravilhoso como esse, ouvindo uma boa pregação, mas e amanhã? Eu vou enfrentar o mesmo problema, vou ver as mesmas pessoas, vou estar na mesma casa, mas como eu vou estar? Porque o objetivo aqui é você discernir no seu espírito, na sua mente, a realidade para que você consiga decidir. Lá em Romanos, um texto muito conhecido, o apóstolo vai dizer, Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. É impossível querer viver uma transformação se essa mudança ou transformação não começar aqui, na renovação da mente. Paulo está dizendo, eu tomei uma decisão, vou esquecer o que para trás ficou. Por quê? Porque dentro de mim algo foi mudado. Eu vou encontrar as mesmas pessoas, vou falar com as mesmas pessoas, vou ver quem me traiu, quem me feriu, quem pegou uma pedra para lançar em mim, quem lançou uma pedra em mim, mas quer saber, aquilo não me fere mais, não me dói mais, porque dentro de mim tudo já foi mudado, já estou curado, já estou sarado, liberto e transformado. Eu avanço porque tenho um propósito, essas coisas não podem me parar. Então começa na renovação de mente, porque você pode sair daqui dizendo que palavra boa, mas vai mudar o que é na tua vida se você não decidir mudar. É uma decisão, é uma escolha, e essa escolha não é simples e fácil, porque preferimos acreditar nas palavras humanas, nas opiniões humanas, nas questões humanas, do que na própria palavra de Deus que nos escolheu. Tenha certeza de uma coisa, você é escolhido pelo Senhor. Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi
e vos nomeei para um propósito, qual? Ir produzir frutos. Frutos que permaneçam. Não é dar fruto, é dar fruto que permanece. O Senhor nos escolheu para avançar. O Senhor nos escolheu para, nesse avanço, nós produzirmos. Não é produzir, é continuar a produção para que esses frutos possam permanecer. Só que só conseguiremos avançar, só conseguiremos seguir, só conseguiremos nos desenvolver se deixarmos para trás aquilo que precisa ficar para trás e mais estabelecermos um propósito. Eu preciso entender como eu quero chegar no final do ano e, entendendo isso, traçar uma linha reta. Vou ser convidado para estar ali, não posso. Vou ser chamado para aquilo outro, não posso. Vai ter muita coisa para me distrair. Sabe qual é a importância de definir um propósito? É porque na nossa caminhada existem muitas distrações. E distração não é coisa ruim, não, é coisa boa. Eu conheço uma menina, ela estava estudando direito e o livro que ela lia dava umas 4, 5 bíblias dessa em grossura. Para responder apenas 2 provas, ela tinha que ler este livro. Então houve um aniversário em um final de semana e um casamento em outro. E ela foi convidada. Deixa eu te dizer uma coisa. É uma honra muito grande você ser convidado para um casamento. Por um aniversário também, mas aniversário de todo ano. Mas para um casamento não. E ela teve que fazer uma escolha. Eu tenho um propósito definido. Eu preciso estudar. A oportunidade é única, então, mesmo sendo bom, mesmo sendo um privilégio, mesmo sendo uma honra, eu não vou. Chateia-se a família, chateia-se amigos, chateiam-se pessoas porque contava com a presença dela, afinal, entre muitos ela foi escolhida, mas ela tinha um propósito definido. O problema é que nos movemos por emoções e não pela definição do propósito estabelecido. E por causa disso vamos nos distraindo ao longo do percurso e sem percebermos, atrasamos a nossa caminhada, ou melhor, deixamos de avançar. Se você definir um propósito, se você estabelecer um propósito, você vai andar mais focado. Você vai começar a perceber que muita coisa que acontece na sua caminhada são coisas apenas para te distrair. Por isso, tão importante o quanto deixar para trás o que precisa ficar para trás é definir um propósito, é saber onde você quer chegar, onde você vai chegar e qual direção se precisa tomar. Paulo vem e diz: olha, eu prossigo para o alvo, eu tenho um objetivo, o objetivo é chegar ali. Vai ter muita luta, muito perrengue, vai ter muita situação indesejável, vai ter muita distração, mas eu tenho um foco, eu não vou parar. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, entenda que nós estamos justamente nesse tempo de transição e Deus nos chamou para avançarmos. É muito lindo dizermos que Deus tem uma história para mim, para nós, é muito lindo cantarmos sobre isso, mas a pergunta é: tem quanto tempo que você espera viver essa nova história? Tem quanto tempo que a promessa que Deus te fez não se cumpriu? Talvez você diga: Deus está preparando. Deixa eu te falar uma coisa, está preparado já. Amém. Deus um dia olhou para Abraão e falou assim: quantas estrelas dos céus aí, se você consegue? Tudo isso eu vou te dar. Essa será a tua descendência. Já está pronto. Só que enquanto você caminha me obedecendo a Abraão, você vai sendo preparado, porque a promessa está pronta. A questão é que nós, ao longo do caminho, não permitimos o trabalhar do Senhor em nós, porque carregamos aquilo que deveríamos ser abandonado há muito tempo. Um peso muito grande sobre os nossos ombros, um fardo que às vezes é insuportável de carregar. Quando não é isso, não sabemos definir um propósito. Com certeza você já teve essa experiência de ou estar perdido sem saber o que fazer, sem saber que roupa vestir, sem saber que comida fazer. Por quê? Porque não definiu um propósito. E quando não se tem um propósito, todas as opções são maravilhosas. É por isso que é importante nós discernirmos a fase que nós estamos. Porque quando eu discerno espiritualmente, eu estou nessa fase.
eu estou vivendo esse momento. Eu preciso então tomar uma decisão, porque aquilo que eu quero lá na frente começa a ser construído hoje. Aquilo que eu desejo viver lá na frente, eu preciso construir, eu preciso decidir hoje. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, Jesus vai contar uma história que conhecemos muito. Todo aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem os vendavais, os rios e as tempestades, e dá contra aquela casa, e ela permanece inabalável. Mas quem constrói sobre a areia, vem tudo isso aí e derruba a casa. 3 realidades diferentes: vendavais, tempestades e rios ou águas. Veja como na nossa caminhada nós vamos passar por situações. Agora que coisa interessante, tanto quem construiu a casa sobre a areia, como quem construiu a casa sobre a rocha, ouviram a mesma palavra. Ambos deram respostas diferentes. Ambos se posicionaram diferente. Ambos não definiram um propósito coerente. Todo aquele que escuta essas minhas palavras, então você está ouvindo. Agora, qual vai ser a tua reação? Construir na areia ou na rocha? O problema é que nós ouvimos e somos bons ouvintes, mas na hora de praticar, porque parece ser difícil, nós não conseguimos definir um propósito, nós não conseguimos, por causa da pressão da vida, das circunstâncias da vida, amadurecer a nossa mente para seguirmos. O apóstolo Paulo, ele cita lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, se não me falha a memória: quando eu era menino, eu falava como menino, vivia como menino, sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser grande, eu fiz uma escolha, eu acabei com as coisas de menino. Paulo não disse que deixou de sentir, Paulo não disse que deixou de gostar das coisas de menino. Aliás, coisa de menino é muito bom, só que quando você entende que amadurece, é necessário romper, acabar com as coisas de menino. Se você cresceu, para que se comportar como uma criança? O que nós mais temos hoje são adultos infantis. Por quê? Porque o amadurecimento tem a ver com isso aqui. Eu vou definir um propósito, só que para eu definir um propósito eu tenho que ter maturidade para enxergar além, para deixar para trás o que precisa ficar para trás, para romper com esse ciclo que me impede de avançar. É como se Paulo dissesse: olha, eu descobri que eu não sou mais pequeno, não sou mais um menino, não sou mais uma criança, e eu cresci. Então eu preciso acabar, eu preciso parar. Então eu tenho que tomar uma decisão. É fácil? Não. Mas é preciso. Por quê? Porque somente uma decisão consistente, coerente e madura nos levará à vontade de Deus. Você conhece uma fala muito forte de Deus com Jeremias. Jeremias, vem cá. Jeremias tinha mais ou menos 20 anos na época. Jeremias, vem cá, eu te chamei para ser profeta. Jeremias, você vai construir e derrubar, você vai edificar, você vai abater, você vai fazer muitas coisas, Jeremias. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar, Jeremias. E Jeremias olha e diz: Senhor, eu sou uma criança. Jeremias, eu estou te chamando e te dizendo quem você é, o que você é e o que você vai fazer. A resposta de Jeremias: eu sou uma criança. É como se Deus dissesse: Jeremias, você já cresceu, pare de se ver como uma criança, porque dentro de você há um potencial que precisa ser desenvolvido. A minha obra tem que avançar e foi você que eu escolhi. Então pare de se limitar se vendo como uma criança. Deixe para trás o que precisa ficar para trás. Só tem como nós avançarmos, só tem como nós prosseguirmos, só tem como nós seguirmos rumo ao propósito, à vontade de Deus, se deixarmos para trás aquilo que precisa ficar lá atrás e definirmos um propósito, porque senão nós vamos complicar muito a nossa vida. Somos bons em parar a nossa caminhada por causa de fatos ocorridos.
Somos bons em parar a nossa trajetória por causa das circunstâncias. Quantas pessoas deveriam estar aqui ou poderiam estar aqui, mas estão lá fora? Quantas pessoas conheceram o Senhor, tiveram experiências maravilhosas com o Senhor e estão lá fora? Por quê? Porque as circunstâncias falaram mais forte e mais alto. A mesma palavra negativa que você já ouviu, eu também já ouvi. A mesma palavra ruim que você já ouviu, eu também já ouvi. A mesma situação difícil que você passou, eu passei e eles passaram. Só que estamos aqui hoje porque decidimos seguir apesar dessas circunstâncias. As circunstâncias, por mais fortes e duras que sejam, não nos pararam. Só que porque decidimos seguir, apesar das dores, das frustrações, desilusões e tristezas, hoje podemos avançar cada vez mais a partir da renovação da nossa mente. Parando para deixar o passado no passado. Lembrar dele sem sentir dor. A maioria das doenças que as pessoas têm são doenças emocionais. 80% das doenças existentes, doenças físicas existentes, tem como origem fatores emocionais. Com certeza, em algum momento da vida, você já perdeu o sono por causa de uma palavra ruim que você ouviu. Com certeza, a ansiedade já roubou o seu sono por causa de um fator que já aconteceu. Dizer que isso é normal e natural, não é normal nem natural. Por que não é normal nem natural? Porque se nós tratarmos o nosso coração, não perderemos o nosso sono, apesar das circunstâncias. Eu acho que eu já falei isso aqui um outro dia. Jesus estava no barco, dormindo, cochilando com um travesseiro, e uma tempestade enorme acontecendo, e os discípulos desesperados, pensando que ia morrer. Veja, Jesus diz: vamos atravessar para o outro lado. No meio da trajetória há uma tempestade terrível. Como é que Jesus está? Com a cabeça na popa do barco, com o travesseiro dormindo. E como os discípulos estão? Desesperados, pensando que vão morrer. Todos no mesmo lugar, todos passando pelas mesmas circunstâncias, todos enfrentando o mesmo desafio, só que por causa da mentalidade, cada um reage de forma diferente. O que o Senhor está querendo nos ensinar? Que nós vamos avançar a despeito da realidade, então não se desespere. Porque se desesperar não vai mudar a realidade, não vai fazer ela passar, vai te fazer sofrer. E às vezes trazer sobre você doenças que você poderia evitar. Entende, irmãos? Que é aqui dentro, é na nossa mente. Eu sei que não é fácil, porque somos seres emocionais, porém é totalmente possível, aliás, é preciso. Não é só possível, é preciso. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi vai levar comida para os seus irmãos. Chega lá, o que Davi descobre? Que há 40 dias tem um gigante atrapalhando o povo de Deus. Então os irmãos de Davi olham e dizem assim: o que você está fazendo aqui, seu preguiçoso, presunçoso? Abandonaste aquelas poucas ovelhas de nosso pai? E olha só, Davi foi lá levar comida para eles. E o que é que eles estão fazendo? Caçando encrenca com Davi. Só que a Bíblia diz que Davi se desviou deles. Eles falaram e Davi não deu atenção. Por quê? Porque se o que você fala é para me ferir, eu vou guardar o meu coração, mesmo você sendo meu irmão. Eu vou te amar e vou te perdoar, não tem problema. Porque lá na frente, quando Davi vira rei, Davi poderia dar uma carteirada neles. Lá na frente, quando Davi vira rei, Davi poderia falar: ei, quem manda aqui agora sou eu, bate continência para mim. Mas não. Esse mesmo fato aconteceu com José. Você conhece a história? Aliás, a história de José é mais impactante do que a de Davi, porque os irmãos de José tentaram assassiná-lo. Você acha que José ficou carregando a dor da traição? Você acha que José ficou nutrindo aquela mágoa terrível? Não. A Bíblia diz que onde José passou, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque José foi trabalhar como escravo, e além de se tornar o melhor escravo, a casa do patrão dele prosperou por causa dele. Ô Potifar, tu está se tornando cada vez mais rico e próspero, não é porque você é bom não, é porque eu estou aqui.
Eu sou o teu escravo, mas a autoridade deste lugar está sobre a minha vida. Porque eu deixei o passado no passado. Fui traído pelos meus irmãos e cheguei aqui. Porém, maior é aquele que tem em mim. E por causa disso, você vive o que vive. É mesmo, foi acusado injustamente, parado e foi parar em uma prisão. José tinha a chave da prisão. A prisão, naquele momento, naquela parte da história, tornou-se um dos melhores lugares para se estar. Por quê? Porque José estava lá. Porque ela tinha um homem que deixou para trás aquilo que precisava ficar lá atrás. E talvez por causa de tudo isso ele chegou onde chegou. Porque apesar de Faraó estar no trono, a autoridade estava sobre José. Sabe, irmãos, essas histórias são maravilhosas. Só que nós, quando olhamos para nós, nos vemos seres limitados. Seres que parece que não vai chegar muito longe. Deixa eu te falar algo. Em você está a capacidade de fazer a diferença neste lugar, nesta cidade. Geralmente dependemos de pessoas grandes e de nomes para vir aqui e fazer a diferença. Não é nós, porque quem está aqui somos nós, quem habita aqui somos nós. A Bíblia diz que Abraão um dia olhou para Ló e falou bem assim: não dá para a gente conviver mais junto. Somos muito ricos e os nossos pastores estão brigando, nossos rebanhos estão misturados. Escolhe você um lugar e eu vou ao sentido oposto. Diz a Bíblia que Abraão escolheu as colinas de Sodoma e Gomorra porque era tão igual ao paraíso. O melhor lugar que tinha naquele momento. Quem escolheu? Ló. Restou o deserto para Abraão. E onde foi que Abraão cresceu e prosperou? É como se o deserto dissesse a Abraão: eu estou no deserto, mas a tua prosperidade me fará prosperar. É como se o deserto dissesse: vem, porque eu preciso da vida que você carrega. Porque onde Abraão passou, a vida de Deus se manifestou. Porque, irmãos, tem a ver com o que você carrega. Só que não adianta você ouvir isso e sair daqui feliz. O que adianta você ouvir isso e não renovar a mente? Chega em casa, você vai encontrar os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e as mesmas realidades, os mesmos desafios. Porém, se a tua mente estiver renovada, se você aqui dentro decidir não ser mais o mesmo, se você aqui dentro decidir enxergar além, apesar dos mesmos problemas, desafios e dificuldades, em você a realidade estará diferente. Aquilo que te atribulava não vai mais te atribular. A gritaria dos outros não vai mais roubar a tua paz. O problema dos outros não vai mais trazer dor sobre você. Você não vai perder mais o seu sono, que é tão precioso, e que a falta dele gera doenças. Veja como é aqui dentro, é a renovação da nossa mente. E eu caminho para o final. Tudo na vida sempre vai começar com uma decisão. A vida, ela é cíclica, ela exige de nós postura e posicionamento. E enquanto eu não entender isso, ela vai continuar do mesmo jeito, aliás, vai piorar. Se nós não fazermos nada, olha que coisa interessante. Para vivermos o que é certo, para fazermos o que é certo, nós precisamos nos mover. E tudo que é bom exige um grande esforço. Mas tudo que é ruim, basta pararmos, não fazermos nada. Por exemplo, se você decidir não escovar o dente, a sua boca vira um caos. Uma coisa simples. Veja que para eu ter saúde, eu preciso me mover. Porque se eu parar, não é que eu vou deixar de ter saúde, é que o mal vai começar a se instalar. Porque se parássemos e deixássemos de viver, era uma coisa. O problema é que o mal se instala. Tudo vai requerer de nós um posicionamento, uma decisão, porque a vida, ela é assim, ela exige de nós postura.
E essa postura vai fazer a diferença para tudo que Deus tem para nós vivermos. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas pensando nisso aqui, eu descobri algo sobre mim interessante. Eu trabalho ali no colégio e para eu chegar a um patamar simples do meu trabalho, eu tinha que comprar uma ferramenta. Fui comprar ali uma ferramenta, nossa, muito cara. Naquele dia eu descobri uma coisa: para eu avançar, eu vou ter que adquirir ferramentas. Só que tem ferramentas que eu vou usar uma única vez e vou pagar um preço muito caro. Porém, é impossível eu avançar sem comprar a ferramenta e sem pagar o preço, ainda que eu vá usar essa ferramenta uma única vez. Davi venceu o gigante Golias com uma única pedra, e talvez foi a única vez que ele usou uma pedra. Então, irmãos, eu preciso decidir aqui, na minha mente, mas de forma prática. Você vai voltar para casa, você vai ver as mesmas pessoas, amanhã você vai estar sabendo de 1000 notícias por aí. Você vai estar, como muita gente, discutindo política, que parece que é normal e natural, e em parte até é mesmo. Só que como a tua mente estará renovada, você vai começar a enxergar além. E na prática, para avançar, você vai precisar adquirir ferramentas que são necessárias para viver esse novo tempo. O tema foi avançando para o novo tempo. Qual é o tempo que Deus tem para nós? Esse versículo que lemos de Filipenses, Paulo está falando de 2 tempos, 2 níveis, 2 fases da vida. A fase daquilo que ele viveu, porque ele está no presente, olhando para o passado e tendo que abrir mão desse passado, por melhor que ele tenha sido. Mas também ele está olhando para o tempo futuro. Eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu não posso parar, porque não acabou, não é o fim a despeito da realidade que eu enfrento. Então são 2 níveis, são 2 tempos. Quando você entende o propósito de Deus na tua vida, quando você entende que você pode ir mais além, aí na prática, você precisa adquirir ferramentas necessárias, você precisa desenvolver habilidades. E eu só vou citar uma, porque eu estou finalizando. Uma habilidade física, uma única habilidade física. Existem habilidades espirituais, existem habilidades emocionais e existem habilidades físicas que nos levarão além. Eu só vou citar uma física. Beber água. Se você quer ir além, você precisa, fisicamente falando, beber água. Por quê? Porque é impossível, fisicamente falando, você ir além se não beber água. Poderia falar de exercício físico, mas estou falando de beber água porque tem gente que não faz exercício físico. É só uma ferramenta simples, beber água. Quer ir além? Beba água. O que te permite ir além, fisicamente falando, porque eu estou falando de prática, você já renovou a tua mente, pega a tua garrafinha pela manhã e estabelece: vou beber 2 litros, 3 litros de água e vou ajudar a minha saúde. Por quê? 3 coisas que você não consegue evitar. Primeiro, a velhice. Tu vai envelhecer gostando não, aceitando não, querendo não. Agora, pode envelhecer com saúde, adquirindo ferramentas corretas. Qual é o futuro de Deus para mim? Viver a promessa dele. Só que enquanto eu vivo, eu envelheço. Só que eu tenho saúde emocional, saúde espiritual e saúde física, porque ao longo da minha caminhada eu decido pelo que é certo, ainda que me custe muito. Então você não tem como evitar a velhice. Você não tem como evitar as estações do ano. E cada estação vai trazer um tempo diferente. O inverno traz o frio. E você adquire o quê? Roupas mais aconchegantes. Mas o verão chega com aquele calorão. E aí você usa roupas mais folgadas. Porque cada estação vai trazer um tempo diferente. E não temos como evitar isso. E precisamos nos preparar para vivermos cada estação com coerência. Por quê?
Porque imagina você no verão, no alto calor, andando com uma roupa de frio. Então nós não temos como evitar que as estações cheguem. Nós não temos como evitar que a velhice chegue. E nós também não temos como evitar que a vida pare. Tudo que você nutre, cresce. Nutrir as coisas não requer muito esforço. Aliás, esforço requer mesmo, para nós cuidarmos por falta de nutrição. Um dia desses eu vi uma reportagem de um adolescente que, olhando para ele parecia ter saúde. Só que ele tinha falta de nutrientes no corpo. Por quê? Porque as coisas básicas que deveriam compor a alimentação dele estavam em falta. Uma vez conversando com uma das irmãs que trabalham ali na creche, algumas irmãs começaram a compartilhar, e eu pesquiso muito, gosto disso, e elas compartilharam que os pais, porque é prático, vai no mercado ou compra um refrigerantezinho do pequeno ou um suco de caixinha com um salgadinho e dão para as crianças. Então, as frutas que a prefeitura distribui para o lanche, as crianças não comem. Então, paga-se um preço muito bom para dar coisas que vão comprometer a saúde, sendo que lá na frente mais caro vai ser para recuperar a saúde. Então, nós não temos como evitar que a vida flua no seu ciclo. Porém, compete a nós nos posicionar, renovar a nossa mente, porque se eu sei que a velhice vai chegar, eu tenho que renovar a minha mente. Se eu sei que fatos vão acontecer, eu preciso me preparar. Então, o apóstolo Paulo diz: Deus tem um tempo novo para mim. Há uma promessa que está sobre mim e eu vou prosseguir. A despeito do passado, a despeito das distrações, a despeito das circunstâncias. E nesta noite, eu não sei como você está e não sei em que ponto esta palavra fez sentido para você. Eu não sei em que ponto você está na sua vida e trajetória para entender que você talvez seja essa pessoa que precisa renovar a mente, se posicionar para viver um novo tempo. Uma coisa eu sei: você acredita firmemente que há um tempo de Deus para a tua vida. Uma coisa eu sei: você acredita firmemente que há uma promessa sobre a tua vida, e é verdade, é mesmo. Só que eu não sei em que ponto você está. De repente você está no ponto de deixar para trás o que precisa ficar para trás. De repente você está no ponto que já deixou, mas não consegue avançar porque não definiu um propósito. De repente você se vê perdido no meio das circunstâncias. De repente a incerteza do amanhã que já está preparado por Deus te causa medo. De repente, por causa da realidade que você vive, uma pressão muito grande vem sobre os seus ombros. E nesta noite eu venho dizer em nome do Senhor Jesus: se posiciona, porque Deus te escolheu. E independente do que você ouve, do que você vê, independente do que você pensa sobre você mesmo, Deus te conhece muito bem e foi Ele que te escolheu para esse tempo, para fazer a diferença, para se posicionar e avançar com o reino dele aqui. Não espere Deus trazer outras pessoas ou levantar outras pessoas, porque Ele já te escolheu. O diabo quer te enganar, quer usar as circunstâncias para esmorecer a tua fé, para te limitar, para trazer descrença. Mas eu te digo nesta noite, em nome de Jesus, todas as coisas cooperaram para você. Todas as coisas cooperaram para você chegar até aqui. E se você chegou até aqui, em nome de Jesus, você pode ir mais além. Porque se você já suportou o que suportou, se você já enfrentou o que enfrentou, se você não parou a despeito das dores e frustrações, é porque você pode avançar para as coisas que estão adiante de você. Quer as pessoas aceitem ou não, gostem ou não, queiram ou não, porque não depende delas, depende apenas do teu posicionamento e do Deus que te escolheu e te chamou.
Jeremias, vão lutar contra você, mas não vão prevalecer. Vão tentar te abater, mas eu vou te livrar. Deus foi realista. Eu te escolhi para uma grande obra. Você não é uma criança. Mas a despeito disso, você vai passar por essas circunstâncias. Mas eu sou contigo. Se essa palavra fez sentido para você, você pode se colocar de pé para nós orarmos. Porque eu acredito que Deus te trouxe aqui para uma coisa, para trazer a luz sobre a tua mente, para renovar a tua mente a partir desta consciência que Deus tem o melhor, que Deus te escolheu para o melhor. Há um propósito estabelecido por Deus. Não é à toa que você faz o que faz, não é à toa que você tem sonhos, desejos e vontades plantados dentro do teu coração. Eu sei que nem todo mundo acredita, e é uma verdade, mas foi Deus que plantou, é Ele que acredita, e se você se posicionar, Ele vai te usar e vai se cumprir. Então, em nome de Jesus, se essa palavra fez sentido para você, ore comigo nessa noite, Pai. Aqui está as nossas vidas, Senhor, queremos avançar. Mesmo que o mundo diga não, mesmo que as circunstâncias digam que não, Senhor, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nós queremos avançar, queremos seguir, nós não vamos parar, Senhor, nós não vamos nos calar, estamos aqui para adorar, estamos aqui para te servir, estamos aqui para rompermos em fé, estamos aqui para, em nome de Jesus, mudarmos o cenário e a realidade, Senhor. Nós, em nome de Jesus, te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda, nos sustenta e nos fortalece. Senhor, que essa palavra renove a nossa mente, em nome de Jesus, que toda cadeia e fortaleza, Deus, na nossa mente, todo sofisma, em nome de Jesus, seja quebrado, paralisado, que haja rompimento dentro de nós, que haja, em nome de Jesus, dentro de nós, o fluir do rio do Senhor, rios de Deus, fluir dentro de nós, trazendo vida e um novo tempo, Senhor, porque nós acreditamos na promessa, Senhor. Deus, esta é a tua igreja. Meu Deus, o mundo pode olhar para cá desacreditado, Deus, não acreditando no potencial e poder dela, mas esta é a tua igreja. Marcharemos, seguiremos, vamos perseverar, vamos avançar em nome de Jesus. As portas do inferno, Senhor amado, não vão prevalecer diante de nós, porque nós quebramos cadeias, quebramos correntes. Nós, em nome de Jesus, rompemos muralhas. Meu Deus, nós derrubamos muros. Nós, em nome de Jesus, quebramos toda a consagração maligna, fechamos toda a sepultura em nome de Jesus.